Antes de responder as perguntas, eu gostaria de só fazer uma pergunta aos senhores. Uma só. Os senhores todos aqui acreditam que esse governador não determinou o pagamento do RGA porque eu não quero pagar o RGA? Os senhores acreditam que nós não estamos pagando porque nós não queremos? Sim, vocês acreditam nisso? Está certo. Muito bem. Os desvios de verba são 500, em um jornal são mais de meio bilhão colocado em três planos, né? Durante meia hora. Acho que por isso talvez não tenha como pagar esse RGA. Senhores, eu agradeço as falas que foram feitas. Não há momento mais triste para uma administração do que servidores públicos em greve. Para mim, que eu só fui servidor público na minha vida, só fui servidor público. Não fui outra coisa. Nunca fui. Eu tenho orgulho de ser servidor público. Eu sou filho de 2 servidores públicos. Neto de 2 professoras. Eu sou professor. Só faço isso, só fiz isso na minha vida. Para mim, não há nada mais triste do que servidor público em greve. Muito bem. Quando eu fui procurador da República, por 15 anos, eu era voluntário, em júris de servidores públicos federais mortos no exercício da função. Policiais federais, professores das universidades federais, auditores da Receita, policiais rodoviários federais. Eu era voluntário. Em caso que ninguém queria fazer, porque era grave, eu ia lá como voluntário para defender o servidor público. Eu quero dizer aos senhores e senhoras que numa democracia nós precisamos de diálogo. Agora não podemos ter agressividade. Não podemos confundir a minha política ideológica com o que eu penso de um Estado. Isso não é possível. Não é possível que seja feito. Eu, como governador, há 1 ano e 6 meses, nós estamos todos os dias contando dinheiro para pagar salário para servidor público. Então, vou conversar com os senhores aqui, a senhora Sandra, professora, todos os dias. Mato Grosso, senhores, nós só estamos pagando o salário dos servidores públicos em dia em razão do que a nossa administração está fazendo. Eu vou abrir as contas aos senhores. Na democracia, nós precisamos de diálogo. Os senhores e as senhoras de todo canto do estado de Mato Grosso sabem quantas reuniões o secretário Júlio Modesto, o secretário Paulo, fizeram com os sindicatos. O senhor sabe quantas reuniões? Eu tenho todas as atas das reuniões. 102 reuniões. 102 reuniões. Eu, como governador, participei de 5 reuniões com o fórum sindical. 5. Se os sindicatos delegam ao fórum a possibilidade de decidir, é o fórum que tem que decidir. Eu não tenho condições de participar de reuniões com os sindicatos todos os dias, porque senão eu não vou fazer outra coisa. Só vou participar de reunião com o fórum com os sindicatos. Eu fiz 102 reuniões com os sindicatos, a nossa administração. Portanto, falar que não houve diálogo na nossa administração, com todo respeito, não é verdade. Não é verdade. Mas vamos continuar. Senhores, Mato Grosso, ele tem um orçamento de 18 bilhões de reais. Esse dinheiro não é meu, do governador. Esse dinheiro pertence aos senhores que estão aí, e a mim também, que eu pago os impostos. 18 bilhões. Circunstancialmente, o cidadão me deu o direito de administrar esses 18 bilhões de reais. Por isso eu disse na minha fala, quem tem o voto, uma hora tem que decidir, porque senão nós vamos ficar o resto da vida debatendo. Alguém tem que decidir num determinado momento, e esse alguém que tem que decidir, circunstancialmente fui eu, que recebi 58% dos votos. 18 bilhões. Ok, amigos? Estes 18 bilhões, nós vamos começar a dividir esses 18 bilhões de reais. Aí eu vou entrar no debate, tá certo? Me permito. Quantas horas agora? 12h25. Eu tenho tempo. Se precisar, eu cancelo o meu almoço, que era meio-dia, passei para 1h30. Chame o pessoal para vir aqui. Nós vamos ficar discutindo até as 5 da tarde, se os senhores e as senhoras quiserem. Sabe por quê? Porque
que a nossa administração tem diálogo. Agora eu não quero é agressividade. Pessoas que não deixam o governador entrar para trabalhar, pessoas que não deixam os servidores da educação trabalhar. Isso não é possível na democracia. Que vai em deputados que têm posições, como fizeram na Assembleia Legislativa. Aqui dentro do Palácio, isso não ocorre. A democracia precisa de respeito. Respeito. Eu vou chegar na Unemate. Me permita. Posso continuar, senhores? 18 bilhões de reais. Destes 18 bilhões, para onde vai esse dinheiro? Aí nós vamos fazer a conta e vou falar a proposta que eu fiz para o Fórum Sindical. 18 bilhões. Uma parte vai para pagar servidor público primeiro. Hoje nós estamos gastando 50,46% da receita corrente líquida com os servidores públicos. Aí me disseram para eu não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho que cumprir ou não cumprir a lei? Eu não posso aceitar a existência de mulher meio grávida. Está grávida ou não está grávida? Ou eu cumpro ou não cumpro. A lei de responsabilidade fiscal fala que até 49%. Nós estamos gastando 50,46%. Mas isso é culpa do Pedro Taques, da nossa administração? Não. Isso vem de longe. Isso vem de longe. Ó, chega de taques. É um direito constitucional do cidadão se manifestar. Ataques, né? Mas essa é a democracia, né? Posso continuar, senhores? 13 bilhões de receita corrente líquida. 50,46 para servidores públicos. 50,46. Nós não podemos gastar mais do que 49%. O Tribunal de Contas, respondendo uma consulta para nós, disse que nós não podemos gastar mais do que 49%. Tem uma consulta do Tribunal de Contas. Alguém tem que decidir. E quem vai decidir sou eu. Eu que recebi o voto, minha foto estava lá, eu vou ter que decidir. Vamos continuar aí. Mato Grosso tem 100 mil servidores públicos, quase 100 mil servidores públicos. Destes 100 mil, 39 mil são servidores da educação. 39 mil. 22 mil professores. 22 mil professores. Desses 22 mil professores, 14 mil são professores contratados. 60% dos professores do nosso estado são contratados. Isto é um absurdo. Não é possível ter tantos professores contratados. Como nós vamos resolver isso? Concurso público. Sou favorável ao concurso público para professores de qualidade, professores que vão preparar o futuro. Agora eu posso fazer concurso? Não posso, porque a lei de responsabilidade fiscal não permite que eu faça. Muito bem, chamamos 3.550 policiais. Aí aqui foi dito que nós temos que não chamar policiais, chamar professores. É uma tese do século XIX que dizia o seguinte: abrir uma escola é fechar uma penitenciária. É uma tese do século XIX, eu conheço, sou professor dessa matéria. Muito bem. Mato Grosso, nós temos hoje 8.027 policiais militares. Nossa administração chamou 1.950 novos policiais militares. O Distrito Federal, ele tem 15 mil policiais militares. 15 mil. E nós temos 8.027. Desses 3.500, chamamos 1.952 policiais militares, 1.077 policiais civis e 450 soldados do Corpo de Bombeiro. Eu deveria chamar professores, sim. Não chamar policiais. Agora, o senhor sabe quantos homicídios existem em Mato Grosso? Quantos estupros? Porque este Estado, as administrações passadas, incompetentes, não chamaram policiais. Vou dar um número para não cansá-los. No ano de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, em 5 anos. Sabe quantos soldados do Corpo de Bombeiro foram chamados em 5 anos? 75. Em 5 anos. Nós chamamos em 1 ano e meio 450 soldados para o Corpo de Bombeiro. Chamamos ao todo 3.550. Para evitar crimes.
Sabe quanto que é o salário desses 3.550? 183 milhões de reais por ano. Se nós tivéssemos pago a RGA, eu teria que mandar embora 3.550 policiais. E aí, como eu vou ficar em Sinop, que nós diminuímos o homicídio em 40%? Como que eu vou ficar em Várzea Grande, que nós diminuímos os homicídios em 79%? 20 dias sem ter homicídio. É melhor chamar professores do que chamar policiais. Mas nós precisamos de policiais. Ainda estou falando de servidores. É o primeiro recurso do Estado para pagar servidor. Sabe por quê, amigos? E eu me recordo de uma reunião com muitos que estão aqui. Penso que tenha sido o Adriano que promoveu. Acho que foi na casa da senhora, foi isso? Foi na casa da reitora. Eu disse lá naquela reunião o seguinte: eu tenho orgulho de ser servidor. O maior patrimônio do Estado de Mato Grosso são os seus servidores públicos. Mas como que eu vou pagar se eu não tenho dinheiro? Eu vou continuar para que nós possamos fazer as contas e eu vou dizer as propostas que eu fiz no Fórum Sindical. Servidores comissionados. Mato Grosso tem 6.000 servidores comissionados. 6.000. Exclusivamente comissionados, nós temos 1.500. Como o Paulo, isso, como a Paola, exclusivamente comissionados. É o menor número dos últimos anos em Mato Grosso. 1.500 de 6.000. Na reforma administrativa, nós vamos apresentar um projeto para que esse número seja o máximo de servidores exclusivamente comissionados. Se nós mandarmos embora os 1.500 servidores exclusivamente comissionados que nós temos no Estado, vão sobrar 5 milhões por mês, 60 milhões por ano, 10% do RGA. Primeiro dinheiro para o Estado. Pagar servidor público. Teve um mês aqui, e isso vocês precisam saber, e eu não sou daqueles que mudam o meu discurso tendo em conta quem está me ouvindo. Teve um mês que nós não tínhamos o dinheiro para pagar o salário dos servidores. Sabe o que eu determinei? Que o último que receberia o salário são aqueles servidores que trabalham aqui no Palácio. O penúltimo, Secretaria de Fazenda, que não arrecadou. O antepenúltimo, Secretaria de Planejamento. Eu determinei que fosse pago primeiro a saúde, depois a segurança, depois a educação. Nós ficamos 12 horas com 4.000 servidores que receberam 12 horas depois. Eu fui o último a receber. O último a receber. Nós, se pagássemos o RGA, este mês, eu teria que parcelar o salário dos senhores em 3 vezes. 3 vezes. Quem ganha até R$2.000 no dia 5, e o restante, quem ganha acima de R$2.000, dividido em 3 vezes. Como 15 estados da federação estão fazendo. 15! Agora eu pergunto. Aí eu fui na casa da minha mãe, que é aposentada, é professora do estado, deu aula no Gustavo Kuma, no Liceu Cuiabano, deu aula lá na Escola Ezequiel de Siqueira, escola municipal, que ela é professora do município e do estado. Falei: mãe, se eu atrasar o salário da senhora assim, fazendo desta forma, o que vai acontecer? Sabe o que a minha mãe disse? Eu estou ferrada. Porque eu pago o carnê da Riachuelo, eu pago a marmita, eu pago isso. Eles não vão dar mais crédito para mim, eu pago a farmácia. Não é isso que aconteceria com os servidores sérios? Eu disse isso, sério, porque aqueles que são corruptos não precisam do dinheiro do serviço público. E eu disse isso para o Fórum Sindical. Se nós pagarmos, nós vamos atrasar o salário. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras aqui, olhando nos olhos de cada um, que sendo filmado, se você me perguntar, Mato Grosso vai atrasar o salário nos próximos 3 meses, eu não posso garantir que não atrasaremos o salário. Estou abrindo meu coração para vocês. Nós estamos entre amigos aqui. Apesar do meu nome estar estampado, apesar de alguns sindicalistas ligados ao PT, porque eu fui o primeiro governador a defender o impeachment da Dilma,
com muita agressividade, invadiram a Secretaria de Educação, invadiram a Secretaria de Fazenda, não permitindo que servidores trabalhassem. Eu não os tenho como inimigos. Podemos ser adversários políticos nas eleições, mas este governador ganhou a eleição e eu vou cumprir os compromissos que eu assumi. Decidir é um ato de desgostar as pessoas. Quem decide vai desgostar algumas pessoas. E os senhores e as senhoras aqui podem ter certeza, eu vou decidir o que precisa ser decidido. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz. Existe possibilidade de nós atrasarmos o salário aí para frente? Ontem nós fizemos uma reunião com a equipe econômica de 4 horas. Toda semana, e algumas vezes a cada 2 dias, eu tenho reunião com a equipe econômica. No final do dia, sabe para quê? Para que nós possamos começar a somar o dinheiro para ver se vai pagar o salário do servidor. Sabe o que o governador faz? Ele manda fazer o seguinte: olha, não repasse o dinheiro para a saúde. Aí Sorriso está faltando comida hoje que nós não repassamos. Não repasse o dinheiro para a segurança, eu deixo de passar a etapa alimentação. Nós fechamos o FIPLAN, contingenciamos. Você sabe para quê? Para que nós tenhamos dinheiro para pagar o servidor público. Primeiro que nós fazemos. Primeiro, aí eu vou repetir a pergunta. Existe possibilidade de nós atrasarmos o salário? Sim.